A paz do Senhor para todos, amigos e irmãos. A paz do Senhor para todos. Entramos neste momento para uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, a 7ª lição da Escola Bíblica, que tem como tema para estudarmos, avaliarmos ponto, tirar proveito, entender o que é cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos ver essa forma de nós cultuarmos a Deus. Apesar que agora à tarde estou um pouco com o olho inflamado, a dificuldade até para ler é tremenda. E à noite estaremos ali na escola bíblica, aqui em Subaúma, bairro de Ailandra, pastor Rosivaldo e o dirigente de Subaúma, Marcos Antônio, presbítero da igreja. Vamos estar ali juntos, unidos, que escola dominical é também um culto de adoração. Faz parte para todos os salvos, lavado, remido no sangue do Cordeiro, que escola bíblica é onde se prepara irmãos, irmãs, obreiros, missionários, dirigente do círculo de oração, pessoas bem com convicção na palavra, eles frequentam a escola dominical. Não só isso, mas tem aqueles que a chama arde grandemente, que o prazer dele de estar na escola dominical, aprendendo a cada dia, não é com professores, mas sim pelo poder do Espírito Santo que habita na vida daqueles que foi escolhido para estar à frente, ministrando, ensinando, e a classe ela é participativa. Ela também participa, ela também traz conteúdo, ela também faz perguntas dentro daquilo que vai ser tratado na lição. Amém? Eu vou ver aqui com o meu ajudador. Nós temos como textuário: Deus é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo de número 24. Esse trimestre nós vamos estar falando, esses 3 meses, sobre a pessoa do Espírito Santo. Deus é Deus, Jesus é Jesus e o Espírito Santo é Espírito Santo. E os três são um. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus. Jesus é Deus e Jesus é o Espírito Santo. E a obra agora, no momento que está sendo realizada na terra, é a obra do Espírito Santo, na nossa vida e na vida da igreja, que está ornando a igreja para entregar sem mácula para o noivo, a qual é Jesus Cristo, que vai vir buscar a sua igreja. Então o Espírito Santo está ornando, está ali convencendo o mundo do pecado, está convencendo o mundo do juízo e da justiça. Nós estamos na orientação do Espírito Santo. Então, verdade prática, a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorador e não onde adorar. Porque as pessoas acham que tem que ter ali aquele local que é o local adequado. Mas
o que refere-se é diante de Deus como é o adorador. E nós vamos ver biblicamente que Deus repugnou determinadas adorações. Nem sempre que às vezes reunimos em uma totalidade, todos ali estão totalmente adorando, bendizendo o nome do Senhor. Embora que possa, seria de grande avalia que todos mesmo viessem em um propósito único. E quem adora ao Senhor, serve ao Senhor. Então vamos lá. O que é um culto? O culto é a homenagem de caráter religioso ao que considera divino ou sagrado. Isso no termo religião, o culto é de homenagem e de caráter religioso a que considera divino ou sagrado. Aí quando nós vemos também o termo litúrgico, ou liturgia e religião, que é um conjunto de atitudes e ritos, pelos quais se adora uma divindade. Aqui já, quando parte para a liturgia, nós vemos que também é de acordo com a divindade que ele vai estar adorando. E muitas das vezes está adorando a anjos, está adorando a demônios, está adorando a homens e não está adorando a Deus. Mas já o termo em religião está mais propenso para aquilo que é real, que é a considerar divino ou sagrado. Amém? Temos para conceituar o culto pentecostal, vamos entender, apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como expressa a liturgia de nossa igreja. Como que é a liturgia da nossa igreja? E porque tem hoje já pode pôr aí 2, 3 mil igrejas, e os cultos é diferente uma da outra. Os cultos da Batista, da Presbiteriana, os cultos da Universal, da Congregação Cristã. Nós vemos várias diferenças nas igrejas e não podemos questionar, que nós vamos entender sobre isso. Vamos lá. Temos aqui na introdução uma coisa que me chamou a atenção, porque aqui a nossa lição nós vamos estar baseado em quê? Na primeira carta de Paulo à igreja ali em Corinto, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Eu não vou estar lendo para poder ganhar aqui tempo para explanar sobre aqui o cultuando a Deus com liberdade e reverência. Aí nós vemos aqui, com base nesse exemplo, vamos estudar como que se deve ser nosso culto, os elementos para que seja aceitável a Deus, para que Deus venha receber o nosso culto, porque senão só é ajuntamento na igreja, é igual qualquer outro ajuntamento no mundo aí, e achamos que estamos agradando a Deus. Então essa lição é importantíssima. Era bom que tivesse quase todos, bem dizer, todos os membros da igreja para ouvir e aprender se o culto que ele oferece, qual é a porcentagem desse culto.
Então nós temos que entender, no primeiro tópico da nossa lição, o culto pentecostal, a liberdade e reverência. O cristianismo tem o objetivo de padronizar o mundo, né? O cristianismo não tem o objetivo de padronizar, quer dizer, bater o martelo e falar, é desse jeito, não. O mundo e nem destruir as culturas de cada local, de cada país, e eu posso até pôr de cada estado, porque nosso Brasil, as pessoas de cada estado é diferente das outras. Só quem nunca saiu do seu estado vai poder perceber isso, mas quem sai e fica um certo período em outro estado vai ver como que é diferente os irmãos na hora de cultuar. Tudo bem. Então, a sua mensagem, porém, a mensagem na igreja, em qualquer país, estado, ela é universal a mensagem. A mensagem é, porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho, único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a mensagem de boas novas de salvação, ela tem um alvo certo. É Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É o único que também oferece vida eterna. Amém. Então, vamos lá. Cada povo ou etnia apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. O índio, o branco, o amarelo, que é o japonês, o chinês. E cada um na sua etnia, certo? Aí vai adorar a Deus. E nós temos aí como tópico, do tópico primeiro, o item primeiro, nós vamos comentar sobre a flexibilização cristã. Por quê? Quando se fala, não é de Duralex Celilec, mas fala de flexibilidade, de algo que é flexível, que move, não é aquilo duro, ou se trata com dureza, ou com vara de ferro. Não. É flexível. Então vamos falar de flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Que às vezes as pessoas falam, não, na minha igreja é assim, tem que ser assim. Não é assim que a gente deve pensar. Nós temos que ser flexível, né? Nesta área aí. Então não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico. Esse nós não devemos abrasar ou achar que tem que ser igual o judaísmo. Não, não pode ser. Nós não podemos usar os métodos do judaísmo, que senão nós vamos ter que também estar aguardando até o sábado. E não vamos entrar nessa questão, né? Então, olhe bem, o sistema judaico com seus vários sistemas de culto cristão, não ingressar o ritual cristão em nossos templos. Mas essa flexibilidade, ela tem limites. E por isso deve haver respeito pela estrutura já existente, a qual aqui no versículo de número 40 de 1 Coríntios, ou de
1 Coríntios, no capítulo 14, nós vamos ver que Paulo ele expressa aqui de uma maneira, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, diz assim a palavra de Deus: mas faça tudo decentemente e com ordem. Faça tudo decentemente e com ordem. Foi que Paulo ele procurou mostrar para a igreja. E o culto? O termo culto é sinônimo de adoração. Quando falamos vamos para o culto, é a mesma coisa que está falando, vamos adorar. E a tradução do grego, latreia, é muito usado também pela Igreja Católica Romana, né? A tradução do grego latreia quer dizer serviço e adoração. E o verbo latreio é servir, é prestar culto e adorar. É prestar um serviço. E entender isso é difícil para muitos crentes, né? E aí quando nós vemos no capítulo de Mateus, capítulo 4, o versículo de número 10 de Mateus, capítulo 4, nós vamos ver o seguinte na palavra de Deus. 4:10 está aqui. Bíblia. Que a Bíblia é o guia, né? Capítulo 4, versículo 10 diz assim: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Foi quando Jesus estava jejuando e Satanás veio oferecer tudo que estava no controle dele. Mas Jesus sempre ali, naquele discurso com ele, Jesus Cristo sempre usava a palavra de Deus. Está escrito. Então é uma necessidade de todo aquele que está seguindo a Cristo, nosso Salvador, ele precisa conhecer a palavra de Deus. E não é só vir só na igreja só para ouvir, ele tem que meditar. Ele tem que, como se cavasse o poço para dar água. Ele precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, já começa por aí. Se não conhece a palavra, está errando. E se não tem desejo de ler, ouvir, porque quem não sabe ler, mas tem uma boa audição para ouvir. Então, cabe ao adorador, ao prestador de serviço, conhecer as Escrituras. Até depois eu vou citar aqui com o tempo, que temos aí umas palavras duras de Deus para o povo judeu e para, no geral, as 12 tribos, né? O povo também de Judá, as 2 tribos de Judá e 10 de Israel. Tudo bem. Então, a Septuaginta emprega a latreia para reduzir, e o hebraico avodá, que é serviço e culto. É o mesmo significado. E quando nós observamos em Êxodo, no capítulo, lá no Antigo Testamento, quando Deus estava dando todas as orientações para Moisés, nós vemos que Deus deu todas as características para buscar ele, para não
ser prostituto para ir de encontro a outros deuses. Então nós vamos ver aqui no capítulo 25, no versículo de número 25 e 26, diz assim: também lhes farás uma moldura ao redor da largura de uma mão, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Isso aqui foi quando foi para fazer a mesa de madeira de cetim. Aí ele deu umas metragens, tudo quando Deus deu o modelo para fazer o tabernáculo, para o povo ali se reunir, tudo teve um modelo e uma maneira ali como o povo ia prestar ali uma adoração a Deus. Então, olhe bem, então nós podemos ver o seguinte: o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É que o que nós queremos dizer é que queremos dizer com essa expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a nossa forma de adoração a Deus. Quando fala que os irmãos são pentecostais, é a forma deles cultuar a Deus. É diferente de determinadas igrejas. Então, nós podemos também ver o seguinte: qual é o momento mais sublime na vida humana? Qual é o momento mais sublime na vida humana? É a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente reconhecimento e celebração e exaltação da majestade divina. É um monte de palavras para quem não tem, às vezes, uma escolaridade. Fica difícil até para entender, mas nós vamos comentar e abordar. Deixa eu só pôr mais luz aqui no ambiente. Muito bem. Já colocamos mais luz para melhor conseguirmos ler. Então, o culto é o diálogo de Deus com o seu povo. Quem vem ao culto, quer dizer, quando a Assembleia dos Santos se reúne, todos nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus vai falar, por intermédio de alguém, aquilo que alguém precisa ouvir, ou precisa mudar, ou para confortar, para consolar, para exortar. Deus tem seus métodos para, no culto, Ele falar conosco e nós dizer: fala, Deus. Então, podemos ver o seguinte, né? O culto é o diálogo com Deus e com o povo. Uma observação aqui. Alguém duvidaria que se o rei Salomão viesse em nossos dias, qual era a mensagem de Salomão? Porque nós podemos ver que lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: guarda teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Eu lembro-me, no início da minha conversão, era muito falado isso na igreja, né? Guarda teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Agora, se Salomão viesse nos nossos dias hoje, como seria a mensagem dele? Diz o comentarista da lição que ele diria como: desliga o seu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é o momento de conexão com o céu e não com a internet. Não vou dizer que o celular, ele pode ser útil. Você pode abaixar o aplicativo da Bíblia no celular, pode abaixar um dicionário bíblico para entender uma palavra. Você também pode abaixar a harpa cristã com os corinhos que é cantado na hora da liturgia do culto. E você pode usar esse instrumento, o celular, para esse tipo de coisa.
mas não para outras. Quando você sai do foco, você não está mais, o Wi-Fi não está pegando o Wi-Fi de Deus. Está pegando o seu Wi-Fi, mas não o de Deus. Porque a sintonia com o céu já não é mais. Agora é com aquilo que você está dentro do seu coração. Tudo bem. Então, podemos ver aqui que a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento. A pessoa reconhece o que Deus fez e está fazendo. E a celebração é celebrar a divindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é a exaltação da majestade divina. Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Então, a liberdade e reverência, né? Nós podemos ver que o culto reverente na liberdade do Espírito Santo. Não é a liberdade de fazer o que você acha que deve ser, mas sim na liberdade do Espírito Santo. Então, o segundo tópico, nós podemos observar o seguinte. É o centro do culto pentecostal. É o centro do culto pentecostal. Aqui nós vamos ficar presos um pouco dentro da lição, mas tem... Olha, a Bíblia é tremenda nesse assunto. Mas olhe bem. Reúne-se em torno do nome de Jesus Cristo. A reunião é em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando a fé que nele publicamente de forma diversificada. Hoje quase é difícil se dar testemunho do que o Senhor está fazendo e tem feito. Antigamente o povo dava muito testemunho, né? Então o primeiro item diz o seguinte: o centro da nossa adoração. Qual que é o centro da nossa adoração? Vamos fazer uma pergunta? 3. Quem é o centro da nossa adoração? Quem é o centro da nossa adoração? Você pode dizer aí quem é o centro da tua adoração? Segundo o comentarista, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração, da nossa mensagem pregada pelas Assembleias de Deus, e os crentes se reúnem em nome de Jesus para adorar o Deus Trino. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas Jesus é o centro da nossa adoração. Então nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriemos em Jesus Cristo. Nós adoramos a Deus no Espírito e glorificamos em Cristo. O Cristo é glorificado pelas nossas vidas. Né? Vamos dar mais outro passo. Então, o culto, segundo item do tópico 2, um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Como que é? O assunto lá no capítulo 14 de 1 Coríntios é a adoração. A expressão paulina, quando Paulo ali se expressa, quando vos ajuntais, aqui no versículo 26, né, ele diz assim, olha, quando vos ajuntais, que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para quê? Para a discórdia da igreja? Não, é para a edificação da igreja, a qual a igreja somos nós. Nós somos o corpo, Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Nós todos somos o corpo da igreja. Então podemos ver o seguinte, que todos nós temos algo na hora do ajuntamento para agradecer a Deus. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muitas coisas sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia em um pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar
e receber. Todos. Era igual quando vai fazer a massa do bolo que põe os ingredientes. Todos tinham participação, né? Os crentes não eram espectadores. Porque tem pessoa que vai para a igreja, ele é um espectador. Ele fica observando tudo e depois ele, com um gesto de crítica, ele sai criticando. Ele não veio adorar a Deus. Ele é um espectador de buscar ou de ver o que está errado dentro da igreja. Então, tópico 3, o item 3 do tópico 2 diz o seguinte: características pentecostal. Os primitivos, quer dizer, os cultos eram espontâneos, diferente das reuniões da sinagoga da época. A sinagoga dos judeus que se reunia no sábado e tinha o sábado para estar ali na sinagoga aprendendo ali a palavra de Deus. Era diferente. Os cultos se reuniam na casa dos irmãos novos convertidos na fé. E eles eram conhecidos, os que seguiam a Cristo, e após Cristo ser ressuscitado e elevado às alturas, os cristãos, a igreja não era igual hoje, que nós temos variedades de templo. Não. A igreja era nas casas. Se reunia na casa dos irmãos. E ali adoravam a Deus, ali tinha a liturgia em cada casa do culto a Deus. Então a liturgia do culto constava de quê? Oração e cânticos. E também o louvor, parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Então a leitura, a exposição das escrituras. Olhe bem que naquela época os cristãos ali não tinham Bíblia, mas eles tinham os rolos, os pergaminhos escritos. Eles tinham também a escrita do Antigo Testamento. Eles tinham. Então, era lido a palavra. A palavra de Deus, os 66 livros, ainda não estava nas mãos deles. Mas mesmo assim, a liturgia tinha oração, tinha louvor, cânticos e também tinha a exposição da palavra. Então, nisto, na exposição da palavra, tinha persiste em ler. Tinha um ênfase para que os irmãos lessem e buscassem o conhecimento da palavra de Deus. Não só isso, exortar e ensinar. Que o trabalho do nosso Salvador Jesus Cristo foi sempre ensinar. O de Paulo também foi sempre ensinar. Então, prestar o culto a Deus, porque errais, a pessoa erra muito, né? Então, também tinha nessa liturgia a leitura pública, as ofertas, que são parte da adoração bíblica. Sempre no início, porque um templo ou uma casa alugada para se ajuntar, ela vai ter consumo de energia e de água. Há necessidade para que os irmãos possam contribuir, e cada um, como disse Paulo, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Não com tristeza, mas sim com alegria. Amém? E vamos para o terceiro tópico, para nós ganharmos tempo. O terceiro tópico: como se expressa a liturgia na nossa igreja? Como que se expressa na tua igreja aí? Como que expressa a liturgia? As reuniões de adoração. Temos culto público, chamados por muitos de o culto da família.
no início, os lares dos irmãos, não vou falar que não tem, tem culto nos lares ainda, mas tem muitos lares que não tem mais culto nos lares, que é o chamado culto da família, ou culto de oração, ou ensino ou doutrina, escola bíblica, dominical, círculo de oração, e além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Isso é uma liturgia nas congregações, principalmente nas Assembleias de Deus. Nossas reuniões de adoração, primeiro item. Aí eu faço a pergunta: como é a nossa liturgia? A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. Ela pode adorar a Deus orando, pode adorar a Deus ofertando, ela pode adorar a Deus participando de escola dominical, do ensino doutrinário da igreja, do culto de família. Ela pode, nesses cultos públicos e em praça pública, chamado culto evangelístico, a pessoa pode adorar a Deus dessa forma, certo? Todos têm a oportunidade de falar à igreja e que Jesus fez na sua vida. Todos têm a oportunidade. E em muitas igrejas, as pessoas só têm a oportunidade, as que já professaram a fé, a qual também foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E agora que faz parte como membro de uma denominação. E quando a pessoa faz parte de uma denominação, lá tem estatutos, lá tem costumes, lá tem algumas normas, e quando a pessoa entra e vai fazer parte desta igreja, ela tem que obedecer esses parágrafos, ou esses itens, que é a forma da igreja ali se apresentar com o seu culto a Deus. E se a pessoa não ali quer aceitar, ela vai estar pecando. Então é melhor que ela procure uma igreja que vai satisfazer o seu ego, as suas vontades. E quando a igreja não faz a sua vontade, você tem que procurar uma outra, que ali você vai ficar enquadrado e você não vai pecar, e você vai participar da liturgia dali que agrada o seu prazer, e você não vai estar sendo disciplinado por igreja. Amém? Então, olhe bem. Os testemunhos sobre a salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria de tudo se baseia pela fé. E é pela fé. Pela fé, nós aceitamos a Jesus. Pela fé. Então, o culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto, na igreja de Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona, que quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo. Nós temos também. Nós lemos salmo, quando vamos ter uma oportunidade, nós lemos um dos capítulos de salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Hoje está meio, como fala, está racional, está em falta interpretação de língua.
mas vamos orar a Deus, que pelo poder do Espírito Santo, Ele pode usar alguém com interpretação de língua. São expressões espontâneas no Espírito Santo, não é forçado. Nada na casa de Deus é forçada, né? Outra coisa, como disse o salmista Davi, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto pentecostal se refere aos dons de língua, interpretação e profecia no culto. Por isso se foca culto pentecostal, porque tem esses parâmetros. E uma igreja pentecostal, antigamente, todos oravam em voz alta, não era só um ou dois ou três, não era só Pedro, Tiago, Maria Madalena, não. Todos que passavam pela rua via aquele barulho lá de fora, os irmãos orando, em voz alta. Hoje, devido os dias trabalhosos e os dias maus, oramos mais no Espírito. Quase não abrimos a nossa boca, enchemos o nosso pulmão e clamamos ao Criador. Raramente acontece. Mas o culto pentecostal, os pentecostais são irmãos que servem a Deus com alegria do coração. Eles servem a Deus de uma forma para demonstrar mesmo que eles estão felizes com o Senhor. Um muruinho e meu olho que está irritado. Mas vamos lá. Eu cheguei ao término aqui dos 3 tópicos da lição, mas eu gostaria ainda... A adoração pública é o momento de nós glorificarmos a Deus, né? Em coletividade, serve também para algo muito importante no nosso dia. O ajuntamento, a comunhão entre irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A discórdia tem sido grande. Por mais que temos evangélicos, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, igrejas protestantes, mas a desunião é muito tamanha. Mas vamos louvar a Deus para que nós possamos estar unidos. Eu quero ainda dizer mais algo, não dentro da lição. O teu culto é com valor e sem mácula? Como é teu culto? Eu queria aqui só demonstrar que tipo de culto oferecemos e qual é o local, né? Aí, o local indicado por Deus, qual é? No Antigo Testamento, Deus tinha um local indicado. E Deus tem um local indicado para mim e para você, né? E no culto nós experimentamos algo tremendo. A presença do Espírito Santo na nossa vida. E pela presença do Espírito Santo nós glorificamos a Jesus e damos glórias a Deus. Se nós não sentimos mais o Espírito Santo, e nós não damos mais glória e não glorifica a Deus, é porque estamos vazios. Então, quem deve ir ao templo? Quem é que deve? E qual é o procedimento que apresentamos o culto? O culto e o coração. Às vezes, irmãos, amados, queridos ouvintes, disse Deus, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está tão distante de mim. Está dentro da igreja, mas o coração está distante de Deus. Eu não vou abordar muito assunto não, mas eu quero ainda dizer o seguinte. O culto e a unidade.
O culto e a vida modificada. O culto e a entrega total. Não vou aqui abordar os itens, mas eu vou fazer uma pregação dentro desse assunto, né? E o culto e a entrega total, a adoração em espírito e em verdade, precisa mesmo, né? A nossa casa, a nossa família, nós determinamos regra, certo? Na tua casa, na minha casa eu determino regras. Mas na casa de Deus, quem determina regras é Deus. Nós precisamos vigiar e ter cuidado para não entrarmos em culto de anjos, culto de demônios e culto de doutrina de homens. Não é a sã doutrina da palavra de Deus. É doutrina de homens que querem, do seu bel prazer, controlar as pessoas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Boa aula.